Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a teoria dos conjuntos numéricos. Então, os números naturais. Os números naturais foram os primeiros números usados pelo homem, usados através da contagem de animais, de utensílios, etc. E nosso sistema de numeração, nós usamos do zero até o 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses números, formamos todos os outros números, apenas mudando a posição deles. Falamos que é o sistema de numeração posicional. Um exemplo: 437. 4, 3 e o 7. É o 400 mais o 30 mais o 7. 374. Mudamos apenas a ordem desses números. É o 300 mais 70 mais o 4. Por isso que é chamado de sistema de numeração posicional. Conforme a posição, muda o valor desses números. Então temos aqui o primeiro conjunto, que é o conjunto dos naturais. O primeiro conjunto trabalhado pelo homem. Então lá, começa no zero e vai aumentando sempre de 1 em 1. Então 0, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 100, 1000, 1 milhão, infinito. Se eu colocar os naturais com asterisco em cima, eu estou falando que eu quero todos os naturais, menos o zero, que é a representação do vazio, do nulo. Aí ele começa no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e assim por diante. Então o asterisco em cima representa tira o zero, tira a representação nula. Os números inteiros, representados pela letra Z. Então os números inteiros são todos naturais e seus opostos, que são os negativos. Então, o oposto de 1, menos 1. O oposto de 2, menos 2. O oposto de 3, menos 3. Os inteiros eram usados quando se tratava de dívidas. Dívidas de tal valor. Ah, você me deve 2 animais. Então, surgiu o conjunto dos números inteiros. O Z com asterisco em cima são os inteiros não nulos. Tira o zero. Então, é 1, 2, 3... menos 1, menos 2, menos 3, tira o zero. Próximo, Z com sinalzinho de mais. Os inteiros não negativos, que coincidem com os naturais. 0, 1, 2, 3, 4. O Z com sinalzinho negativo embaixo. Os inteiros não positivos. Então seria o 0, menos 1, menos 2, menos 3. O Z com asterisco em cima e o sinal positivo, inteiros estritamente positivos. Tira o zero, só quero os positivos. Então é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O Z, asterisco e o negativo embaixo. Inteiros estritamente negativos. Só os negativos, tira o zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A ideia de usar esses símbolos é a hora que apareceu num exercício, num conjunto, universo, realmente identificar cada um dos casos. Os números racionais é todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Então, os racionais é igual a dividido por b, sabendo que o a pertence aos inteiros, ou seja, é um número inteiro, e o b pertence aos inteiros menos o zero, porque não existe nenhuma fração com o denominador zero. Então, racionais é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, desde que o denominador não seja o zero. Falei que todo número racional tem uma representação decimal, exata ou infinita e periódica. Ou seja, todo número racional pode ser representado através de um número decimal, 1,2, 2,5. Ou periódica, 0,333333, que tem sua fração geratriz. Um exemplo de alguns números racionais. Menos 1, 1 sobre 2, 0, 2,3,
0,18 é o número periódico. Menos 3,5. 12/5. Mais uma coisa, até aqui temos os naturais. Os naturais está contido nos inteiros. Os inteiros está contido nos racionais. Números irracionais são números que não podem ser obtidos por divisão de dois números. Ou seja, todo número irracional tem uma representação decimal infinita e não periódica. Como, por exemplo, o número π, 3,1416, infinitas casas decimais que não se repetem. Ou seja, o número irracional não pode ser escrito na forma de fração. Uns exemplos. Raiz de 2. 1,414235, infinitas casas. Não tem período, é infinitas casas. Não pode ser escrito na forma de fração. Apenas usamos o valor aproximado de 1,4. Raiz de 3. 1,732051, infinitas casas. Também não é periódico. Usamos aproximadamente 1,7 ou 1,73. Raiz de 6 a mesma coisa. Está aqui o π, que é uma constante matemática. Ela veio da divisão do comprimento pelo diâmetro da circunferência. O e, que é conhecido como número de Euler, que é 2,7182818, infinitas casas. Ou seja, são todos números irracionais. Não pode ser escrito na forma de fração. Então falamos que os números reais, é o conjunto dos racionais, a união com os irracionais. Então, se eu unir os racionais com os irracionais, eu tenho os chamados números reais. Todo número real corresponde a um ponto na reta. E todo ponto na reta corresponde ao número real. Ou seja, qualquer número real é um ponto da nossa reta numérica. Então temos aqui menos 2 é o número inteiro, menos 1 é o número inteiro, 2 é o número inteiro e natural, raiz de 2 é o número irracional, menos 3/2 é o número racional. Todos os números reais têm uma representação na nossa reta numérica. Muito obrigado e até a próxima aula.